Ela não levantou a voz quando a cerveja acertou a mesa, dela não se assustou quando o líquido âmbar atravessou o brilho fraco do bar e respingou nas batatas fritas, nem sequer ergueu o olhar quando a risada começou alta e descuidada no grupo de fuzileiros navais, 3 mesas adiante. A comandante Helena Graves apenas pousou o copo de água, pegou um guardanapo e começou a enxugar o derramado com o tipo de precisão metódica que vem de anos controlando exatamente o que o mundo tem permissão de ver. Porque a mulher no reservado do canto não estava ali para beber. Não estava ali para socializar. Estava ali para observar. E os 4 homens que tinham acabado de transformá-la em piada não faziam ideia de que estavam sendo avaliados justamente pela única pessoa que decidiria se algum dia eles usariam o distintivo que realmente importava. Mas antes de mostrarmos como as 72 horas deles saíram de controle como um incidente num bar, virou uma aula magna de liderança e como 4 fuzileiros convencidos aprenderam que respeito não se exige, se deixa um comentário dizendo de onde você está assistindo. Aperta no botão de like, se inscreve no canal e ativa as notificações porque às vezes o comandante mais perigoso na sala é aquele que deixa você continuar falando. As luzes dentro do Anchor Point Tavern eram sempre um pouco fracas demais, como se o lugar tivesse feito as pazes com o fato de ser esquecido por todo mundo, exceto pelas pessoas que precisavam dele. Ficava logo à margem da Rota 76, do lado de fora da estação naval de San Diego, espremido entre uma borracharia que fechava às 5 e uma casa de penhores que nunca parecia abrir. As paredes eram de madeira escura, marcadas por décadas de iniciais e piadas internas que ninguém lembrava mais. A jukebox no canto estava quebrada desde 2018. O piso tinha aquela leve maciez que vem de anos de cerveja derramada a marcas de coturno e do peso de 1000 conversas que ninguém queria que fossem ouvidas. Não havia código de vestimenta, nem música ao vivo, nem perguntas, motivo pelo qual o lugar vivia cheio às 20 horas em ponto. A mulher na mesa do canto não parecia pertencer ali, pelo menos não à primeira vista. Moletom cinza escuro, com capuz, calça cargo preta sem brasões, sem ostentar unidade, sem joias, sem maquiagem, sem álcool à sua frente. Só água com uma rodela de limão e uma cesta de batatas fritas que ela não tocava havia uns 20 minutos. Sentava-se de costas para a parede, não para a porta. Uma distinção sutil que a maioria das pessoas não percebe. O tipo de escolha que separa quem foi apenas treinado de quem já foi testado. O barman, um homem chamado Ray Colton, passou por ali sem alarde e colocou um copo novo de água com gelo na mesa dela. Sem sorriso, sem conversa fiada, só um aceno de cabeça. Ela retribuiu. Um daqueles gestos lentos deliberados, que dizem obrigado sem pedir conversa. Ray tinha 62 anos, barba grisalha, antebraços ainda grossos de uma carreira que tinha acabado 15 anos atrás, mas nunca o abandonara de verdade. Ex-Master Chief, Desert Storm, 3 missões. O tipo de homem que sabe ler um ambiente e sabe quando ficar calado. Nunca perguntou o nome dela, não precisava. Algo no jeito como ela se movia, costas retas, sem rigidez, mãos soltas, mas nunca ociosas. Olhar fixo, mas jamais passivo, dizia tudo o que ele precisava saber. Ela não era conhecida pelo nome ali, não pela maioria. Mas havia algo na presença, na postura dela, que carregava peso suficiente para que Ray nunca pedisse documento. Peso suficiente para que os frequentadores, de sempre até os mais barulhentos, dessem espaço. Ela não tinha dito uma palavra desde que entrou. Esse silêncio estava prestes a ser quebrado. A porta se escancarou dobradiças protestando, e 4 homens entraram como se fossem donos do oxigênio do lugar. Uniforme camuflado, areia-mangas meio dobradas nos cotovelos, bolsos do peito caídos de tantas horas de rotação em campo. As botas estavam empoeiradas, as risadas mais altas do que precisavam ser. Não eram do pedaço, não eram fregueses fixos, eram de passagem, o tipo de homem cuja designação dá tempo suficiente para ficar convencido, mas não tempo bastante para aprender humildade. Eles pegaram a mesa alta perto do centro do bar.
O mais alto, de ombros largos e maxilar que parecia esculpido para pôster de propaganda, acenou para Ray com 2 dedos e um meio sorriso. Rodada para a mesa, disse, do topo da prateleira. Vamos fazer disso uma festa de boas-vindas. Boas-vindas a quê? Perguntou o mais baixo, a perna balançando de ansiedade. Ao único bar decente num raio de 10 quilômetros que não toca música country, disse o terceiro, arrastando o banquinho para trás, com um ranger que fez metade do bar olhar torto. O quarto já tinha notado a mulher. 10 horas, murmurou. Mesa solo civil, talvez contratada. O alto deu de ombros. Programa fantasma, provavelmente, ou ex de alguém. Uma rodada de risadas. Ainda não maldosas, só preguiçosas, confiantes, curiosas do jeito que lobos jovens são antes de testar a matilha. Por enquanto mantiveram distância, mas os olhos vagavam. Não sabiam o nome dela, não conheciam o rosto, mas repararam no silêncio dela. E isso já bastava para fazer suposições o bastante para acharem que a entendiam. A mulher não se mexeu, não reagiu. Ela ergueu o copo, bebeu devagar e o devolveu exatamente ao centro do descanso de copo. Da mesa deles, um se inclinou para a frente sorrindo. Ela parece que está memorizando as saídas. O alto deu uma risada. Talvez esteja esperando o reforço. Todos riram de novo. Mas o que eles não sabiam, não podiam saber, era que o único motivo pelo qual ela ainda estava sentada ali era porque ainda não tinha decidido o que pensar deles. A comandante Helena Graves estava naquele bar havia 40 minutos. 40 minutos assistindo a televisão acima do balcão correr em ciclo. Notícias mudas, radar meteorológico, cortando a costa da Califórnia em faixas verdes e amarelas. 40 minutos sem tocar nas batatas fritas. 40 minutos deixando a mente percorrer os arquivos que havia decorado naquela tarde. O cabo Garrett Sutherland. 28 recondos fuzileiros, 2 implantações no Iraque e no Afeganistão, notas sólidas em liderança de campo, notas marginais em coesão de equipe, 2 advertências por insubordinação, ambas anuladas por testemunho de colegas. O tipo de operador que entrega resultados, mas deixa atrito por onde passa. O cabo Deacon Cross 26, especialista em comunicações, alta pontuação técnica, nervoso, sob fogo real. Avaliação psicológica indicando problemas de ansiedade. Recomendado para treinamento adicional de inoculação ao estresse, mas nunca recebeu. O soldado Hollis Main, 25, médico de campo. Competente, quieto, sem registros disciplinares, sem condecorações. O tipo que desaparece no meio de qualquer formação. O lance Cabo Owen Briggs, 30, o mais velho do grupo Ex-Force Recon, rebaixado após lesão no ombro. Pai militar de carreira no Iraque em 2003. Notas psicológicas indicavam alta percepção situacional baixa, tolerância para a incompetência. Ela conhecia os registros deles, conhecia as notas, mas não sabia como eles se moviam quando ninguém estava avaliando. Não sabia o que diziam quando achavam que o comando não estava ouvindo. Não sabia se tinham o tipo de julgamento que não se ensina numa escola de formação. Era por isso que estava ali, de folga, sem uniforme invisível. O almirante James Keller tinha dado a ela 72 horas para avaliá-los para integração à Força-Tarefa Conjunta de Operações Especiais 7. 72 horas para decidir se aqueles 4 fuzileiros poderiam operar ao lado de SEALs da Marinha Forças Especiais, do Exército Pararescue, da Força Aérea, e toda unidade de alto desempenho que não tolera fraqueza ego, ou o tipo de imprudência que mata a gente. 72 horas para garantir que ela não repetisse o erro que ainda a acordava algumas noites, peito apertado, respiração curta, visão cheia de fumaça e fogo e o som de um nome que ela não conseguiu salvar. Daniel Rohr. Ela empurrou o pensamento para baixo. Não aqui. Não agora. Na terceira rodada, o volume do grupo tinha dobrado. Um deles começou a fazer imitações, uma voz de oficial grotesca gritando ordens sem sentido. Outro contava uma história sobre uma inserção de helicóptero que deu errado no Hindu Kush,
claramente exagerada, cheia de pausas dramáticas. Mas não era o barulho que importava. Era o momento em que um deles, o alto Sutherland, virou-se com o copo para gesticular no meio de uma piada que ninguém fora deles entenderia. Ele abriu o braço demais. O cotovelo alto, a bota enganchou numa cadeira solta atrás dele. Perdeu o equilíbrio por meio segundo tempo suficiente para o copo tombar. O líquido âmbar descreveu um arco limpo pelo ar. Espirrou sobre a mesa dela. Metade das batatas fritas foi encharcada. O copo de água tombou, mas não caiu. Uma linha de cerveja atravessou o tampo da mesa, pingando devagar no colo dela. Por um instante, o bar inteiro pausou só o bastante para registrar o momento, só o bastante para decidir se aquilo ia virar um problema ou não. Então veio a risada. Sutherland viu a bagunça e ergueu as duas mãos. Opa, foi mal. A culpa foi da cadeira, não minha. Os outros urraram. Essa porcaria se mexeu sozinha, disse o da perna nervosa. Talvez seja culpa dela, acrescentou o outro. Quem manda sentar tão perto de uma zona de combate? A mulher, Helena Graves, comandante da United States Navy SEAL Team 11, colocou o guardanapo na mesa com calma. Pegou o copo de água, reposicionou exatamente no lugar e começou a secar o colo sem pressa, sem expressão, sem sequer olhar na direção deles. Isso os desconcertou mais do que deveria. Tudo certo aí? Gritou Sutherland, claramente, esperando um olhar de ódio, uma resposta afiada, talvez um dedo do meio. Precisa de uma toalha, ou talvez de um senso de humor. Ray apareceu atrás do balcão silencioso como sempre e entregou a ela um guardanapo limpo, um copo de água seco. Obrigado, ela disse baixinho. A voz era grave, clara, medida. Era a primeira vez que qualquer um deles a ouvia falar. Você não vai jogar esse de volta na gente? Perguntou Crosso, inquieto, meio rindo. Ela olhou para ele. Um único olhar. Limpo, sem calor, sem desafio. Então voltou ao guardanapo. Nenhuma palavra. Foi aí que o tom mudou. Eles não disseram nada ainda. Mas a ausência de drama, a falta de fúria ou constrangimento começou a incomodá-los. O jeito como ela limpava as mãos. O jeito preciso e deliberado como reorganizava a mesa, como se aquilo já tivesse acontecido antes. Como se ela estivesse dando corda para eles. Não produziu o efeito que eles esperavam. Talvez ela seja só tensa demais, murmurou um. Provavelmente está escrevendo uma avaliação no Yelp na cabeça, agora, disse outro. 0 estrelas, marines barulhentos demais. Isso arrancou algumas risadas, mas a mulher não se moveu, não falou outra vez. Apenas ajustou a cadeira um pouco para trás, não se afastando deles, mas abrindo melhor seu campo de visão. Depois, soltou um suspiro quase inaudível e voltou a assistir ao radar meteorológico na televisão, como se a tempestade deles nem tivesse atingido o continente. Helena Graves tinha aprendido há muito tempo que silêncio era uma arma, não o tipo que mata, mas o tipo que faz as pessoas se condenarem sozinhas. Dê silêncio suficiente a um homem e ele vai preenchê-lo exatamente com a verdade que você precisa ouvir. Ela estava contando. Sutherland, o barulhento, hesitara por 2 segundos inteiros antes de chamá-la. Aquela hesitação significava dúvida, significava que ele sabia de algum modo que havia passado do limite, mas não queria admitir diante da equipe. Cross, o inquieto, rira mais alto que todos, compensação excessiva. Insegurança. O tipo de operador que precisa de validação externa para sentir que pertence. Timênio quieto não riu nem uma vez, apenas observou sem julgamento um seguidor útil na estrutura certa, perigoso na errada. E Briggs, o mais velho, tinha olhado para ela 2 vezes não com diversão, mas com avaliação. Ele estava lendo o ambiente, lendo ela. Isso o tornava o mais inteligente, ou o mais perigoso. Ela arquivou tudo mentalmente. Na 4ª rodada, a mesa já orbitava ao redor dela como moscas inquietos demais para ficar sentados. Não diretamente, não de forma óbvia,
mas o suficiente para mantê-la na periferia da visão para ver se a próxima provocação a tiraria do controle. Ela permaneceu imóvel. Eles não gostaram disso. Foi Cross quem se levantou primeiro. Ele fez isso casualmente, carregando a bebida nova com um cuidado teatral, como se realmente estivesse tentando não derramar de novo, sorrindo para os amigos, enquanto serpenteava até o lado dela no bar. Drink de trégua, ofereceu estendendo o copo. Ela não ergueu o olhar. Ele levantou o copo um pouco mais pairando ao lado do cotovelo dela. É o mínimo depois de quase afogar suas batatas fritas. Ela olhou rapidamente para o copo. Já estava suando. Uma gota desceu pela lateral, acumulando-se no descanso de copo. Não obrigada, disse ela. Não rude, não defensiva, apenas final. Ele colocou o copo, mesmo assim, bem na beirada da mesa. E quando ela não tocou nele, nem sequer piscou, ele se inclinou mais perto. Você é um mistério, sabia? Atrás dele, Sutherland gritou. Cuidado, Cross. Ela pode ser da CIA. Pode estar perfilando todos nós agora. Pode ser Hill Cross mais confiante do que deveria. Sempre achei que meu rosto ficaria ótimo em foto de arquivo. Então, casualmente, casual demais, ele empurrou o copo para frente. Ele tombou. Não violentamente, não de forma óbvia, mas o suficiente para derramar uma onda lenta de uísque sobre a mesa dela, passando por cima do guardanapo, que ela acabara de dobrar escorrendo pela borda e encharcando o punho da manga. A mesa deles explodiu em gargalhadas. Ela ainda assim não reagiu, apenas olhou para a mancha se espalhando como se fosse a coisa menos original que tinha visto naquele dia. Ray congelou atrás do balcão. Dava para sentir que ele estava avaliando se deveria intervir. E quanto isso pioraria tudo. Ela se levantou com calma. A cadeira não fez barulho. Ela a moveu com controle, não em recuo. Deu 2 passos para o lado, ergueu o canto da jaqueta para sacudir a umidade, e então virou-se não para eles, mas para o outro lado do bar. Havia uma mesa pequena, vazia, perto da parede. Ela atravessou o salão e sentou-se ali. Desta vez, com as costas voltadas para o ambiente inteiro. Mas antes de sentar-se completamente, ela disse apenas uma frase por cima do ombro suave e uniforme. Vocês deviam ter derramado o primeiro drink melhor. Esse deixou óbvio demais. A risada morreu imediatamente. Cross piscou. O que? Ela não repetiu. Não precisava. Na mesa, Sutherland se inclinou. Espera o que ela disse. Algo sobre o primeiro drink. Murmurou Cross agora muito menos confiante. Não disse o mais quieto Briggs franzindo a testa. Ela disse, nós deixamos óbvio. Eles se entreolharam de repente incertos se aquilo ainda era engraçado. Subitamente conscientes de que a mulher que estavam tirando sarro não reagira como qualquer outra, não com raiva, não com vergonha, mas com avaliação. Na nova mesa, ela ergueu o copo fresco de água que Ray já tinha deixado ali, tomou um gole, ajeitou a gola da jaqueta e voltou a assistir à televisão muda. Agora passando cenas de decolagens em porta-aviões. Os jatos pousavam, prendendo o cabo com um ritmo mecânico perfeito. Ela não olhou para eles de novo. Não precisava, porque de algum modo, sem tocar em nada, sem levantar a voz, sem dar a eles um único segundo da confrontação que estavam procurando, ela simplesmente mudou o ar do ambiente inteiro. A mesa deles silenciou não de uma vez, mas em etapas como uma piada que dura tempo demais até voltar a causar desconforto. Cross voltou ao assento sem o mesmo ar de superioridade. Os outros se remexeram nas cadeiras lançando olhares para a nova mesa da mulher, agora com mais cálculo do que curiosidade. Sutherland alto recostou-se e cruzou os braços tentando recuperar a postura. Ela tem gelo na coluna, murmurou. Acha que é forças especiais. O do corte militar bufou. Ela usa bota de contratada. Aposto que dá aula de segurança ou algo assim. Briggs, o quarto que mal falara a noite inteira, falou agora. Ela nunca olhou para nós como se fôssemos engraçados. E daí Sutherland deu de ombros. Tem gente que é toda certinha assim mesmo. Trauma de guerra. Cross.
disse, tentando recuperar a confiança. Ela deve estar encobrindo uma baixa desonrosa. Briggs não riu dessa vez. Apenas limpou a mão no guardanapo, o uísque ainda colando nos dedos. Ela mudou de mesa depois de 2 derramamentos. Disse lentamente. Não se assustou em nenhum. Isso não é alguém novo nisso. Isso é alguém evitando uma cena. Ela está tentando ser invisível, respondeu Sutherland. Viu como ficou calma. Isso não é poder. É alguém que não quer atenção. Briggs olhou para ele. Ou alguém que já fez essa dança antes. E sabe exatamente quando sair do centro das atenções. Sutherland zombou. Olha, se ela fosse alguém importante, alguém aqui já teria prestado continência. Ou ela estaria com escolta. Ou, no mínimo, não estaria bebendo água feito professora de ensino médio. Mas mesmo dizendo isso, havia uma hesitação na voz, porque nenhum deles conseguia afastar a sensação de que tinham acabado de ser pesados, medidos e catalogados por alguém que nem precisou abrir a boca para fazer isso. Helena Graves sentou-se à nova mesa e deixou o silêncio fazer o trabalho. Ela tinha aprendido essa técnica anos antes no 2º ano em Bowie, com um homem que estava sentado no outro extremo do bar, naquele exato momento, bebendo uma cerveja e fingindo não observar Master Chief Bill Harrove, 67 anos, aposentado veterano da tempestade no deserto. O homem que a empurrou através do pull-comp na 3ª tentativa fracassada. O homem que lhe dissera com aquela voz rouca que liderança não era ser o mais barulhento da sala, era ser o último em pé quando os barulhentos se esgotassem. Ele tinha sido instrutor-mentor. E o motivo pelo qual ela estava ali naquela noite, deixando 4 marines se enforcarem com a própria corda. Ela não olhou para ele. Não precisava. Sabia que ele estava assistindo. Sabia que tinha visto tudo. Sabia que já fizera sua própria avaliação e só esperava ver se a dela coincidiria. Perto da parede, ela assistiu à televisão. Um pouso noturno, rodas tocando o convés, o cabo prendendo. Aquele tipo de precisão que parece fácil, mas exige milhares de horas de treino, falha, recalibração e confiança. Ela pensou em Hor, em Kandahar, no momento em que tentou falar e foi mandada calar no som da explosão, e no silêncio absoluto depois tão completo, que parecia que o mundo tinha acabado. Pensou nos 4 homens atrás dela rindo alto demais, bebendo demais, cometendo erros que parecem inofensivos até não serem. E pensou nas próximas 72 horas, se eles sobreviveriam a elas, se ela permitiria. 15 minutos depois, a mulher se levantou sem pressa. Apenas dobrou o guardanapo, deixou algumas notas debaixo do copo e puxou a manga da jaqueta para endireitar o punho. A TV agora mostrava imagens granuladas de um destroyer cortando águas escuras, luzes de proa brilhando como estrelas distantes. Ela caminhou em direção à saída, não por medo, não por recuo, apenas porque estava feito. Ao passar pela mesa deles, nenhum falou. Não de imediato. Ela caminhou entre Sutherland e Cross, sem olhar para nenhum dos dois, calma, uniforme, sem pressa. Então, Sutherland virou-se no assento, voz mais baixa, inclinando-se apenas o suficiente para que só a mesa deles ouvisse. Cuidado andando sozinha, querida. Pode topar com alguém menos paciente. Ela parou. Não de forma dramática, apenas no meio do passo. A cabeça virou. Sem expressão. Sem desafio. Apenas o suficiente para reconhecer as palavras. Então, calmamente, ela olhou para ele e disse: engraçado sobre predadores. Cabos são os mais fáceis de rastrear. Uma pausa, e então ela saiu. A porta fechou atrás dela com um clique suave. Por 3 segundos inteiros, ninguém se mexeu. Cross soltou o ar devagar. Isso foi específico. Timane se mexeu. Ela sabia o posto dele. Sutherland tentou rir, mas não colou. O rosto dele tinha ficado pálido. Como ela... Nenhum deles percebeu o homem no final do bar, mais velho, barba grisalha, mangas arregaçadas sobre tatuagens desbotadas do tipo que só se ganha em certas unidades de certas décadas. Master Chief Bill Harrove observava tudo por trás de sua cerveja meio vazia.
Ele não sorriu nem falou. Apenas pegou o telefone, abriu os contatos e começou a digitar. Depois levantou, deixou o dinheiro no balcão e caminhou até a mesa deles. Vocês garotos acabaram de cometer um erro, disse. Sutherland levantou o olhar irritado. Quem diabos é o Sr. Velhote Harrow? Não piscou. Alguém que sabe exatamente quem é aquela mulher e vocês descobrirão amanhã às 06h30. Ele virou-se e saiu. A porta fechou com um clique seco. Por longos segundos, ninguém falou. Cross quebrou o silêncio. O que diabos isso significou? Briggs, o quieto, que observava tudo. Desde o início falou com a voz baixa e certa. Acho que a gente acabou de se ferrar. No estacionamento, Helena Graves ficou ao lado de sua caminhonete, o ar frio tocando sua pele. Tirou um pequeno gravador do bolso interno, desligou 43 minutos de áudio, com cada palavra risada. Desrespeito escalada e mau julgamento. Abriu o app de memos no telefone e começou a registrar sua avaliação. Cabo Garrett, Sutherland, impulsivo busca dominar pelo volume, precisa provar a autoridade sempre tem potencial se o ego for controlado. Recomenda-se treinamento de isolamento e responsabilização direta, flagrado por linguagem desrespeitosa. Sweetheart. Cabo Deacon Cross. Inseguro, escala comportamento para provar valor ao grupo, segue Sutherland sem julgamento próprio. Marcadores de ansiedade sob pressão leve. Recomenda-se inoculação ao estresse e exercícios de autonomia decisória. Soldado Hollis Tmain. Seguidor sem ação independente, ri quando outros riem para quando param. Presença neutra que requer estrutura e comando. Claro, potencialmente confiável se bem liderado. Lance Cabo Owen Briggs. Único com consciência situacional, não participou do segundo derramamento. Observou em vez de escalar. Histórico familiar. Force Recon Iraque 2003 sugere percepção treinada. Alta recomendação para avaliação futura. Ela salvou o arquivo. Criptografou e enviou ao servidor. Ficou olhando para o bar luzes quentes pelas janelas risadas abafadas. Pensou em voltar, mostrar a identificação, ver os rostos ficarem brancos. Mas não era esse o jogo. O jogo era a paciência. O jogo eram 72 horas. O jogo era deixar que se destruíssem sozinhos diante da base inteira dos colegas diante da pessoa cuja avaliação seguiria cada um deles pelo resto da carreira. Ela entrou na caminhonete, ligou o motor e voltou à base. No dia seguinte, 06h30, sala de briefing de operações conjuntas, eles descobririam quem ela era e até o fim do dia entenderiam o preço do que fizeram. Às 06h, o setor administrativo da Estação Naval de San Diego funcionava com a eficiência silenciosa, típica de instalações militares, cheiro de café forte e toner queimado luzes fluorescentes, zumbindo portas de aço, fechando com firmeza. No fim do corredor, atrás da porta fosca marcada Joint Operations Integration, Clearance Required, a comandante Helena Graves estava em sua mesa revisando a escala final de rotações. Agora em uniforme impecável com o tridente dourado brilhando no peito e o patch preto com RFID no ombro que abria todas as portas seguras. No tablet, a lista de 56 integrantes da Task Force 7, 4 pelotões SEAL, elementos de recon dos marines técnicos de EOD, ligação cibernética, e a equipe de 4 marines anexados, que ela fora encarregada de avaliar. Uma batida soou. Senhora, disse um suboficial entrando com uma pasta. Admin confirma que a equipe dos marines chegou ontem à noite. O ciclo de avaliação começa hoje. Graves pegou o arquivo sem olhar. Ela já sabia exatamente o que havia ali. Corporal Garrett, Sutherland. Corporal Deacon Cross, Lance. Corporal Owen Briggs. Private Hollis, Tmain. Ela assentiu uma vez sem reação visível. O suboficial hesitou. Algum problema, a senhora Graves assinou a última linha do cronograma com a caneta digital. Ainda não. Ela devolveu o tablet, fechou a pasta e se levantou.
Postura precisa, mas não rígida. Nenhum traço de pressa ou escalada, apenas método. Confirme o líder da unidade deles. Sabe que participarão do briefing de prontidão conjunto esta tarde. Sim, senhora. Eles estão programados para comparecer às 06h30. Ótimo. Graves pegou sua cobertura na mesa. Garanta que os assentos fiquem alternados. Não quero os 4 juntos. O suboficial piscou, depois assentiu. Entendido, senhora? Graves saiu da sala sem mais comentários. No corredor, 2 instrutores interromperam a conversa quando ela passou. Um deles, oficial de logística, murmurou. Essa é a comandante Graves, certo? Respondeu o outro em tom baixo. Assumiu a supervisão da integração depois que o tenente Marques rotacionou. Ela é SEAL com qualificação de comando. 3 turnos operações de sinais e extração. Sem registro na mídia, sem biografia pública. Arquivo fantasma. O primeiro assobiou baixo. Ela não parece comando. Esse é o ponto. Graves passou direto pelos 2, descendo o corredor, passando pela parede de arquivos, atravessando a sala externa de preparação. Parou diante do grande painel de vidro que dava vista para o setor de operações abaixo. Marines fazendo drills de escada, SEALs, ciclando rotinas de limpeza de cômodos, suor ordens, cadência tudo visível de onde ela estava. Seu reflexo a encarava de volta no vidro civil na noite anterior, comandante, naquela manhã. Ela observou por um longo momento, estreitando os olhos, ao ver 4 homens de camuflado cor de areia atravessarem o portão distante, barulhentos, confiantes, completamente sem noção. Ela não sorriu. Não reagiu. Apenas dobrou o cronograma, o colocou no bolso e seguiu para a sala de briefing. Estava na hora. A sala de prontidão não fora construída para intimidar, mas sempre conseguia. Quadrada, sem janelas, pintada naquele tom de cinza, que deixava tudo um decibel mais silencioso. A mesa longa ocupava toda na extensão, rodeada por 2 fileiras de cadeiras, frente para avaliadores, fundo para operadores e pessoal júnior. Um projetor digital fazia um zumbido constante no teto, exibindo em loop slides silenciosos, cadeia de comando. Objetivos de unidade, tolerância, 0 a falhas. O cabo Garrett Sutherland entrou primeiro com ar de superioridade, uniforme não totalmente passado, botas aceitáveis, atitude despreocupada. Atrás dele vieram Cross to Main e Briggs, todos com a mesma leve ressaca disfarçada de autoconfiança. Nenhum reconheceu a sala. Nenhum se importou. Deve ser aqui que dizem pra gente brincar bonito com os meninos da marinha, murmurou Cross, jogando sua pasta de campo sobre a mesa, como se ela lhe devesse algo. Tumaine sorriu de canto. Talvez a gente receba medalhas. Briggs não disse nada. Alguns candidatos SEAL já estavam sentados no canto. Eles não interagiram, apenas observaram. Um cutucou o colega discretamente e fez um gesto com a cabeça em direção ao grupo dos Marines. O outro ergueu a sobrancelha, sussurrou algo, ambos sorriram. Mas o clima mudou quando a porta lateral abriu. Sem anúncio, sem cerimônia, apenas botas sobre o linóleo. A tenente-comandante Helena Graves entrou uniforme impecável, tridente, brilhando como se nunca tivesse tocado o sujeira pet de comando no ombro. Ombros relaxados, olhos varrendo a sala como se já estivesse ali antes mesmo de todos chegarem. Ela não falou. Não precisou. Sutherland congelou no meio de um comentário. Seus olhos subiram para o rosto dela e algo atrás de seu sorriso começou a ruir. Cross piscou uma vez, depois outra. A perna parou de balançar. Tumaine sussurrou. Não pode ser. Briggs se inclinou para a frente lentamente, como se ao se inclinar, pudesse desfazer a noite anterior. Graves caminhou até o centro da sala e colocou uma única pasta sobre a mesa. Suas mãos se moveram sem exageros. Ela ficou atrás da cadeira na cabeceira, mas não sentou. Bom dia, disse. Uma frase e a sala se imobilizou. A sessão de hoje é uma avaliação conjunta de integridade operacional. Comportamento, interunidades e coesão
Estão sob revisão direta para designações futuras na força-tarefa. Ela não levantou a voz, mas a temperatura caiu 10 graus. Alguns marines mudaram de postura. Ombros alinhados, mãos saindo das pernas, pastas se abrindo. De repente ninguém ria. Graves virou a página da pasta. Cada um de vocês foi designado a equipes integradas temporárias. Suas notas de coesão serão enviadas ao final da semana. Ela olhou diretamente para Sutherland. Ele engoliu seco. Depois olhou para Tumaine, depois para Cross, um por um. Sem emoção. Sem teatro. Apenas reconhecimento. Como se ela nem estivesse se apresentando, apenas confirmando o que eles já deveriam saber. Um murmúrio percorreu a fileira dos SEALs ao fundo. Alguém exalou baixinho: "Ah, merda. É ela." Depois disso, ninguém mais falou, e pela primeira vez desde que entraram na sala, o cabo Garrett Sutherland se sentou ereto como se tivesse esquecido por um momento qual era a própria altura. Graves continuou sem pausa. O circuito operacional não é complicado. 12 estações, equipes de 4. Cada tarefa retirada de cenários reais, calibração de rádio em interferência, remontagem cega de equipamento, protocolo de evacuação sob alarme falso de incêndio, interação com civis em regras de engajamento conflitantes. Ela colocou a pasta sobre a mesa e olhou para eles de novo. Não é projetado para punir, mas pune arrogância da mesma maneira. A voz dela permaneceu conversacional clínica, como a de um cirurgião lendo sinais vitais. Equipe 3 disse com calma: Cabo Sutherland, Cabo Cross Lance, Cabo Briggs, Soldado Tumaine. Estação 6. Eles se levantaram mais devagar desta vez. Atenção, este é um treino de priorização de pessoal. 3 hostis, 2 civis desarmados. Um aliado ferido, janela de 5 minutos. Decisões de comando registradas em áudio. Sutherland forçou um sorriso, tentando recuperar uma migalha de bravata. Já fizemos esse cenário antes, senhora. Graves ergueu o olhar não para ele, mas através dele. Então estarão familiarizados com o que o fracasso parece. Sem sorriso. Apenas constatação clínica. Os outros SEALs inclinaram-se para a frente não para interferir, apenas para assistir. O cronômetro apitou. O exercício começou. Com 2 minutos, Cross identificou errado o aliado ferido e o marcou como hostil. Tumaine hesitou, depois compensou demais, neutralizando um dos civis com o fuzil de treino. Sutherland começou a discutir no meio do exercício, voz subindo, tentando sobrepor o comando de Cross. Briggs tentou reorganizar o grupo, mas a voz falhou sob a pressão do volume de Sutherland. Aos 4 minutos, o alarme tocou. Graves clicou a caneta. Falha, disse. Senhora, tínhamos dados conflitantes sobre o civil, começou Sutherland. Ela o interrompeu sem levantar os olhos. Vocês tinham egos conflitantes. A sala ficou imóvel. Ela deu um passo à frente, pegou a ficha de avaliação e entregou a um instrutor próximo. Depois virou-se para o resto da sala. Repetiremos o mesmo exercício às 15h30. Quem passou agora vai para a instrução. Quem falhou, observa da parede. Cross abriu a boca, mas não disse nada. Graves encontrou o olhar dele. Fale, cabo. Ele vacilou. É que... eu não sabia que civis estavam monitorando nossos movimentos ontem à noite. Alguns SEALs ficaram tensos. Graves não piscou. Nem eu. Ainda bem que eu não era civil. A frase atingiu como um disparo. O silêncio depois foi mais longo que a frase. Ela seguiu adiante, distribuindo novas tarefas. O exercício continuou, mas algo tinha mudado. Na hora seguinte, ninguém brincou. Ninguém gritou de um lado ao outro. A postura de todos se recalibrou. No canto da fila, um operador jovem sussurrou ao líder. Ela deixou eles se enforcarem sozinhos. O líder apenas assentiu. Isso é comando. Correção silenciosa. De volta à mesa original, Sutherland esfregou a nuca, subitamente consciente demais da prancheta na mão de Graves.
Tumaine murmurou. Ela não vai esquecer, vai, Briggs? Exalou. Ela não precisa lembrar. Já documentou tudo. E Cross, que passara a manhã inteira tentando encolher dentro do uniforme, apenas ficou sentado em silêncio, como alguém finalmente percebendo o quanto a própria voz ecoa quando a sala inteira não ri junto. Às 05h da manhã seguinte, o Oceano Pacífico estava negro, gelado e impiedoso, o tipo de frio que não liga para a patente e reputação ou o quão confiante você era 24 horas atrás. A comandante Graves estava na praia em traje completo de mergulho, braços cruzados, observando 4 marines entrarem na arrebentação, com uma relutância que dizia tudo sobre como tinha sido a noite deles. Equipamento completo, ela dissera no briefing. 1 hora de condicionamento em água fria. Se você fica para trás, o oceano não espera. Sutherland tentou fazer contato visual com a equipe, tentou motivá-los com alguma frase sobre resistir, mas a voz estava oca. O peso do fracasso de ontem ainda pendia sobre ele como lona molhada. Agora eles estavam lá em ondas até o peito, rolos quebrando sobre suas cabeças a cada 20 segundos. Graves caminhava pela margem calma, seca, observando. Ela não gritava encorajamento, não dava ordens, apenas observava. Sutherland lutava, o orgulho não deixava desistir, mas a respiração vinha irregular. Cross vomitou 2 vezes água salgada e bile, mas continuou mesmo assim. Tumaine entrou em hipotermia aos 90 minutos. Lábios roxos, mãos tremendo. Briggs ficou perto dele, ajudando-o a se manter de pé. Foi então que o rádio de Graves chiou. Comandante Graves, aqui é a estação de operações. Temos um sinal de emergência. Barco de pesca entrando água a 2 milhas da costa. 3 tripulantes. Guarda costeira ETA, 20 minutos. A embarcação tem 10 minutos. Graves não hesitou. Acionou o rádio entendido. Ativos mais próximos. A senhora comandante. Ela olhou para os 4 homens na água exaustos, gelados, mal funcionais, e tomou a decisão. Sutherland, ela gritou por cima das ondas. Traga sua equipe para a costa agora. Eles tropeçaram para fora da água, confusos e tremendo. Ela os encontrou na linha da maré. Barco de pesca afundando a 2 milhas. 3 tripulantes. Guarda costeira a 20 minutos. Somos o ativo mais próximo. Sutherland piscou água escorrendo pelo rosto. Senhora, não somos qualificados. Vocês são qualificados se eu disser que são, Graves cortou. Esta é a avaliação de vocês. Mundo real. Consequências reais. Ir ou falhar. Sua decisão. Por 3 segundos, Sutherland não se moveu, nem respirou. Depois olhou para sua equipe Cross, ainda pálido do vômito. Tumaine, tremendo e hipotérmico. Briggs, o único ainda firme. Vamos, disse Sutherland. Graves assentiu uma vez. Então ouçam cada palavra minha e executem exatamente como ordenado. Entendido, sim, senhora. Eles nadaram. Graves comandava do barco de apoio, voz firme no rádio guiando a aproximação. Sutherland seguiu cada ordem à risca sem improviso, sem bravatas, apenas execução. Cross cuidou das comunicações sob pressão, passando coordenadas à guarda costeira, com mãos tão frias que mal conseguia apertar o rádio. Briggs aplicou primeiros socorros a um tripulante ferido, lutando contra o próprio tremor. Tumaine venceu o medo e mergulhou 2 vezes para alcançar um tripulante preso na cabine, enquanto o barco subia a 30 milhas. Todos os 3 foram resgatados. O barco afundou quando eles saíram do casco. A guarda costeira chegou 4 minutos depois e encontrou o grupo boiando numa balsa exaustos, sangrando vitoriosos. Bom trabalho, gritou um suboficial da guarda costeira. Quem liderou isso? Graves, puxando-se para dentro do barco de apoio, olhou para os 4 marines. Eles lideraram, disse. Eu observei. 2 horas depois, na enfermaria enrolados em mantas térmicas, ficaram sentados em silêncio. Sutherland tinha um corte acima do olho devido a um estilhaço. As mãos de Cross estavam enfaixadas por queimaduras de corda. Tumaine recebia soro por desidratação.
Briggs parecia ter envelhecido 5 anos. Graves entrou ainda de roupa de mergulho, cabelo preso, expressão calma. Por que confiou em nós? Perguntou Sutherland, a voz baixa diferente. Graves o observou por um longo momento. Eu não confiei, disse. Confiei em mim para tirar vocês vivos, se falhassem. Cross levantou o olhar. É a primeira vez que alguém acha que podemos fazer algo assim. Confiança não é gratuita, respondeu Graves. Vocês a conquistaram hoje. Houve um silêncio. Então Sutherland perguntou o que guardava desde a noite anterior. Senhora, como a senhora fica tão calma mesmo quando tudo está pegando fogo? Graves puxou uma cadeira e sentou. Pela primeira vez desde que o conheceram, ela parecia quase humana, quase cansada. Eu conto, disse ela. Hoje à noite. Fora dos registros. Às 19h, ela os levou ao Muro Memorial, um longo corredor na ala leste, nomes gravados em granito preto, rostos em fotografias, datas, unidades, algumas com medalhas presas ao lado, outras com flores ainda frescas. Ela parou em frente a um nome, Petty Officer, Daniel Hoare, SEAL Team 11 KIA, Kandahar, 2011. Meu parceiro de natação, disse Graves. Turma Bud S. 301. Morto há 14 anos. Os marines ficaram em silêncio. Eu era uma oficial júnior, continuou. Tínhamos a missão de arrombar um complexo alvo de alto valor. Eu recomendei um ponto de entrada diferente. Vi o terreno, vi a aproximação, sabia que o inimigo esperaria um ataque frontal. Ela tocou a foto Hoare sorrindo em uniforme de gala, jovem, confiante. O comandante sênior dos SEALs me ignorou. Disse, e cito, querida, preocupe-se com as comunicações. Deixe os homens lidarem com a entrada. A mandíbula de Sutherland travou. O plano dele era exatamente o que o inimigo esperava. Assalto frontal, disse Graves. Sem surpresas. Um IED detonou no momento em que entramos. Roar estava na frente. Morreu na hora. Ela se virou para eles. Eu estava calma naquele dia também. Calma demais. Com medo demais de contestar. Preocupada demais em provar que eu merecia estar lá. E isso custou a vida dele. Cross falou num sussurro. É por isso que a senhora pega tão pesado conosco. Graves respondeu. Não. Sou dura com vocês porque vejo o potencial. Se eu não visse, teria reprovado todos no primeiro dia. Mas precisam entender uma coisa: cada decisão que vocês tomam no campo, cada momento em que deixam o ego substituir o julgamento, cada vez que acham que as regras não se aplicam a vocês, não estão arriscando apenas suas próprias vidas. Estão arriscando a vida da pessoa, ao lado da pessoa que confiou em vocês, da pessoa cuja família receberá uma bandeira dobrada, porque vocês precisaram se sentir importantes. Ela deixou aquilo pairar no ar. Então passos ecoaram no corredor. Master Chief Bill Harrov apareceu, mais velho, grisalho, marcado pelo tempo. Usava uma jaqueta de couro sobre uma camiseta navy desbotada. Seus olhos examinaram os 4 Marines e depois pousaram em Graves. Comandante, disse ele. Master Chief, respondeu Graves. Não esperava ver minha metodologia em ação. Ainda ensinando por observação, disse Harrov. Ele sorriu pouco caloroso. Só estou vendo minha melhor aluna trabalhar. Ele se virou para os Marines. Vocês não fazem ideia do tipo de oficial que está diante de vocês. Sutherland se endireitou. Senhor, estamos começando a entender. Harrov se aproximou do mural olhando para o nome de Hoare. Eu o conheci. Bom garoto. Inteligente. Morreu porque alguém não ouviu a pessoa mais inteligente na sala. Ele olhou para Graves. Ela foi a única instrutora do Buddies que me fez reconsiderar mulheres em operações especiais. Não porque era boa para uma mulher, mas porque era melhor que a maioria dos homens. Ele enfiou a mão na jaqueta e tirou algo pequeno, um tridente antigo, riscado o ouro desgastado, até mostrar o latão. Usei isso na tempestade no deserto, disse Harrov.
Ofensiva terrestre de 91 no Kuwait. Coisa feia. Ele olhou para os marines. Uma oficial de inteligência me disse que nossa rota de ataque estava comprometida. Eu ignorei. Achei que ela não tinha experiência suficiente de campo. O que ela saberia? Ele parou. Perdi 2 homens naquela noite. Homens bons. Ela estava certa. Eu era barulhento e barulho mata. Ele entregou o tridente a Graves. Me trouxe de volta do Iraque. Hor gostaria que eles tivessem uma chance. Graves pegou o broche, fechou a mão sobre ele e assentiu uma vez. Harrov virou e voltou pelo corredor sem dizer mais nada. Os 4 marines ficaram em silêncio, o peso da conversa caindo sobre eles como algo físico. Finalmente, Sutherland falou. Senhora, preciso lhe dizer algo. Graves o encarou. Estou passando por um divórcio, disse ele. Briga pela custódia. Minha filha tem 8 anos. Ela acha que sou um herói. Tentei tanto provar que mereço isso que esqueci o que realmente significa. Tenho sido barulhento porque tenho medo que alguém perceba que estou vazio. A expressão de Graves suavizou só um pouco. Sua filha não precisa de um herói cabo. Precisa de um pai que saiba quando seguir ordens. Isso é força de verdade. A mandíbula de Sutherland apertou emoções ameaçando romper. Não sei se consigo mudar. Você já mudou, disse Graves. Pediu ajuda. Isso é comando. Às 04:00 da manhã seguinte, começou a evolução final. O composto simulado no lado norte da base, estrutura de 2 andares, 12 cômodos cantos cegos, IEDs, simulados munição de treinamento autorizada. O cenário extração de alvo de alto valor, 12 hostis, 4 reféns, janela de 45 minutos antes da chegada dos reforços inimigos. Mas a comandante Graves adicionou um complicador. No meio do briefing, ela parou, olhou para eles e disse: Nova inteligência. Um dos 4 reféns é agente inimigo infiltrado. Cobertura profunda. Inteligência inconclusiva sobre qual deles. Vocês precisam decidir extrair os 4 e arriscar que o agente escape ou deixar um para trás e arriscar abandonar um inocente. A sala ficou completamente silenciosa. Sutherland olhou para sua equipe. Aquilo era o momento, o teste, a definição entre passar ou fracassar, entre serem implantados ou enviados de volta. 30 segundos para a decisão, disse Graves. Começa agora. Sutherland fechou os olhos, respirou. Quando abriu, não era mais o mesmo homem que tinha entrado no Anchor Point 3 noites antes. Extraímos 3, disse ele. Detemos o quarto separadamente. Briggs, você analisa microexpressões no contato inicial. Cross monitore interceptação de sinais de telefone. T-Mine, você cuida do atendimento médico para os reféns confirmados. Eu lidero a entrada e forneço cobertura. Graves não sorriu, mas algo em seus olhos mudou. Executem, disse. Eles se moveram como outra equipe. Sutherland entrou metodicamente, comunicando sem parar, ouvindo a equipe e ajustando em tempo real. Briggs identificou o agente por pistas comportamentais sutis, padrões de estresse incompatíveis com a situação. Cross confirmou com um ping de telefone. Eles extraíram 3 reféns com segurança e detiveram o quarto sem incidentes. 42 minutos 3 sobrando. Quando emergiram do composto cobertos de poeira-suor e aquela exaustão que só vem de execução perfeita, Graves estava esperando. Vocês passaram, ela disse. Todos os 4. Sutherland a encarou. Até eu, especialmente você. Você aprendeu a lição mais difícil? Liderança é saber quando você não sabe. Ela começou a se afastar, depois parou. Autorização oficial para operações conjuntas aprovada. Apresentem-se à administração para processamento de designação. Cross soltou o ar que segurava havia 3 dias. T-Mane realmente sorriu. Briggs assentiu uma vez, o respeito claro nos olhos. Mas antes que pudessem comemorar, a porta do prédio de operações se abriu.
O almirante James Keller saiu 59 anos grisalho nas têmporas 3 estrelas no colarinho. O tipo de oficial que só aparecia quando algo significativo estava acontecendo. Comandante Graves disse: "Ele temos uma situação." Graves se endireitou. Keller entregou um tablet. Inteligência da Síria. Jornalista americana capturada por milícia. Janela de 72 horas antes de execução em vídeo. Necessita equipe imediata de 4 homens mais comando SEAL. Ele olhou para os 4 marines ainda cobertos de poeira, ainda ofegantes. "Vocês 4, ele disse mais a comandante Graves. "Decolagem em 6 horas." Sutherland piscou. "Senhor, nós acabamos de ser qualificados hoje." Graves virou-se para ele. "Vocês estão prontos. A questão é: vocês confiam nisso?" Sutherland olhou para sua equipe, para Cross, que superou o pânico, para Timane, que encontrou coragem, para Briggs, que permaneceu sólido o tempo inteiro. Depois olhou para Graves, a mulher que tinham desrespeitado, que os quebrou e reconstruiu, que lhes deu uma chance quando poderia tê-los destruído. "Confiamos na senhora comandante", ele disse. Graves segurou o olhar por um longo instante, depois assentiu. "Ótimo. Preparem-se. Briefing em 30 minutos. Isso não é mais treinamento." A sala de equipamento cheirava a óleo de arma cordite e aquele suor nervoso que vem antes de missões reais. Sutherland verificou seu fuzil pela 3ª vez. Cross testou a criptografia do rádio. Timane organizou suprimentos médicos com mãos trêmulas. Briggs já estava pronto, calmo, esperando. Graves entrou agora em kit de combate completo, colete balístico, arma lateral, rifle. O tridente em seu peito parecia mais pesado, mais real. Objetivo, disse sem rodeios: infiltrar o composto, resgatar a jornalista americana, extrair sem engajamento se possível, engajar se necessário. Força inimiga estimada mais de 30. Intel sugere milícia experiente. Ela abriu o mapa. Inserção por salto ralo. Operações noturnas. 8 quilômetros até o alvo. Movimento a pé. Briggs, você é Overwatch, posição de sniper aqui. Cross, você mantém comunicações criptografadas com o centro tático. Timane, atendimento médico da jornalista. Sutherland, você faz a entrada comigo. Ela olhou para cada um deles. A linha do tempo é 4 horas do pouso à extração. Perdeu a janela, chegam reforços, e estamos comprometidos. Perguntas. Sutherland ergueu a mão. Senhora, e se a situação mudar, então nos adaptamos, disse Graves. Estarei tomando decisões táticas em tempo real. Seu trabalho é executar sem questionar. Confiem no treinamento. Confiem uns nos outros. Confiem que eu vou trazer vocês de volta. Ela fez uma pausa. 72 horas atrás vocês não me conheciam. Esta noite minha vida depende de vocês, e a de vocês depende de mim. Isso é ser uma equipe. Master Chief Hargrove apareceu na porta. Não disse nada, apenas olhou para Graves. Um olhar longo, carregado de história e respeito, o tipo de olhar de quem já viu guerra e sobreviveu. Ele assentiu uma vez, ela retribuiu. Era toda a bênção de que precisavam. Às 22h, eles caminharam pelo pátio em direção ao C-130. O ar noturno estava fresco, os motores do avião já girando, as turbinas subindo de tom. 5 figuras em equipamento completo movendo-se com propósito. Dentro do compartimento de carga era frio e barulhento. Eles se prenderam aos assentos, revisaram o equipamento pela última vez. Ninguém falou. Não havia mais nada a dizer. Graves sentou-se à frente deles. Tirou o tridente antigo de Harrove, o da tempestade no deserto. Observou por um momento depois. O guardou no bolso do peito. Sutherland a observou. Senhora? Posso perguntar uma coisa? Ela ergueu os olhos. Por que a senhora nos deu uma chance depois do que fizemos? Graves ficou silenciosa por muito tempo. Os motores rugiram mais forte. O avião começou a taxiar.
Porque alguém me deu uma, disse enfim. E porque os melhores líderes não são os que nunca falham. São os que falham, aprendem e garantem que mais ninguém precise falhar da mesma forma. O avião decolou. Abaixo deles, San Diego desapareceu em um mosaico de luzes. À frente, escuridão e distância, uma missão que testaria tudo o que aprenderam em 72 horas. Graves fechou os olhos, não para dormir, mas para se preparar. E diante dela, 4 marines, que eram estranhos, 3 dias antes que haviam rido dela num bar, que aprenderam da forma mais dura o verdadeiro significado de respeito, agora estavam prontos para segui-la para o que viesse depois. Porque agora eles entendiam. Comando não era gritaria. Era a certeza silenciosa de que quando tudo desse errado, alguém estaria calmo o suficiente para consertar. O C-130 vibrava no céu noturno a 28.000 pés. O compartimento de carga estava cheio do zumbido constante dos motores e do cheiro metálico de fluido hidráulico misturado ao suor. A luz de salto brilhava em vermelho acima da porta da rampa. 5 minutos para a zona de lançamento. A comandante Helena Graves revisou o checklist mental mais uma vez. Inserção, Halo. Alta altitude, abertura baixa. Máscara de oxigênio até 15.000 pés. Conferência de altímetro. Disciplina de formação. 8 quilômetros até o composto-alvo após o pouso. 4 horas até a extração. Ela olhou para os 4 marines no compartimento. Sutherland verificava seu fuzil novamente, agora metódico, não nervoso. Cross de olhos fechados, respirando fundo, controlando a ansiedade que ela vira nele 3 dias antes. Timane revisando protocolos médicos num cartão plastificado. Briggs imóvel já em estado mental de missão. O Loadmaster deu o aviso de 2 minutos. Eles se levantaram, checaram o equipamento uns dos outros, máscaras presas a altímetros, sincronizados, armas ancoradas. Graves passou pela fileira verificando cada ponto de conexão, cada fivela, cada vedação. Não porque não confiasse neles, mas porque isso era o que líderes faziam. Parou diante de Sutherland, fez contato visual através da máscara. Ele assentiu. Ela retribuiu. A rampa começou a baixar. O rugido do vento encheu o compartimento. A luz ficou verde. Graves saltou primeiro, entrou no vazio negro, sentiu o puxão imediato da gravidade e do vento. Depois estava caindo braços abertos, estabilizando, observando o altímetro descer. Atrás dela, 4 silhuetas seguiam em formação perfeita. 15.000 pés. Máscaras off. 10.000 pés. Caindo. 5.000 pés. Acionar. O paraquedas abriu com um tranco duro. Silêncio, só vento. Ela olhou para cima, verificou a copa. Perfeita. Olhou ao redor, 4 velames atravessando a escuridão. Perfeito. Tocou o rádio. Teste de comms. Sutherland ok. Cross ok. Briggs ok. Timane ok. Eles desceram pela noite fria síria. Abaixo o deserto era escuridão infinita sem luzes, sem civilização, só pedra e areia. Graves pousou primeiro, rolou e levantou já escaneando. Os outros chegaram em até 30 segundos. Perfeito. Recolheram os paraquedas, esconderam sob pedras e formaram a coluna. Ela consultou o GPS. 8 quilômetros nordeste. Briggs, você abre caminho nos 2 primeiros. Sutherland assume na metade. Cross monitora a rádio. Qualquer transmissão quero saber. Timane mantém a posição central. Movimento rápido e silencioso. Temos 3 horas e 40 até o alvo. Eles avançaram. O deserto à noite era hostil, de outra forma frio, silencioso, e cada pedra esmagada sob a bota parecia um disparo nos ouvidos de Graves. Mas o ritmo se manteve. Sutherland tinha disciplina agora. Não apressava, não forçava, mantinha cadência. 2 quilômetros depois, Cross sussurrou no rádio. Várias frequências ativas. Comms inimigos a 035. Estimativa 1 quilômetro nordeste. Graves ergueu o punho. Pararam. Ela abriu o tablet e sobrepôs o mapa de inteligência ao vetor indicado.
Patrulha, disse baixo. Não deveria estar aqui segundo a Intel. Mantemos posição, deixamos passar. Briggs olhos neles. Briggs deslizou para frente baixo, posicionando-se num afloramento. O rifle de precisão já alinhado. Pela visão noturna ele avistou 4 homens. AK-47. Ritmo relaxado. Sem expectativa de contato. Passando ao sul 200 metros. Tudo limpo em 90 segundos. Eles esperaram respiração controlada. A patrulha passou e desapareceu na escuridão. Limpo, confirmou Briggs. Avançaram novamente. 4 quilômetros, ponto de troca. Sutherland assumiu a dianteira. Graves observou sua navegação, ele lia o terreno e escolhia rotas com cobertura. Ao cruzar áreas abertas, mandava passar em pares, cobrindo um ao outro. Livro-texto. Ela não disse nada. Não precisava. Ele estava fazendo certo. 6 quilômetros. Eles chegaram à elevação com vista para o composto. Graves os recolheu numa fenda de rocha. Organizaram observação. Briggs montou o rifle. Cross instalou a antena direcional. Timane conferiu material médico. Sutherland vigiava a retaguarda. Graves observou pelo óptico térmico. A Intel estava errada. Conto 23 assinaturas térmicas, disse ela. A inteligência disse 12. Prédio principal no lado leste. Era ali que mantinham a jornalista. Mas havia um problema. Sutherland se aproximou, olhou pelo próprio visor. O composto era maior, mais prédios, mais guardas. E o edifício com a jornalista tinha apenas uma entrada, um funil fatal. Um tipo de aproximação que mata equipes inteiras. Qual é a decisão, senhora? Perguntou Sutherland. Graves estudou o layout e percorreu mentalmente cada abordagem tática que conhecia. Nada limpo, nada fácil. Então, ela viu. O prédio menor isolado do composto principal por 30 metros. O térmico mostrava 2 assinaturas dentro. Cross, ela disse. Interceptação naquele prédio extremo oeste. O que estão dizendo, Cross? Ajustou o equipamento, ouviu. Seu rosto ficou tenso. Senhora, é aí que estão mantendo o HVT, comandante regional do ISIS. Não estava na inteligência original. Graves sentiu a missão mudar de peso. Eles vieram por um objetivo. Agora havia 2. A jornalista prioridade humanitária risco baixo. O comandante risco alto, mas valor estratégico que poderia salvar dezenas de vidas depois. Dividir a equipe e arriscar ambos. Escolher um e perder o outro. Janela de 4 horas, disse Timane baixinho. Não temos tempo para os 2. Graves olhou novamente o composto, calculando ângulos tempo-risco. Então fez algo que aprendera com Harrov anos antes. Perguntou Sutherland. Se a decisão fosse sua, o que faria? Sutherland piscou, olhou para ela, depois para o composto. Senhora doutrina diz objetivo primário apenas. Extrair a jornalista. Isso é doutrina, disse Graves. E seu julgamento diz o que? Sutherland ficou em silêncio 10 segundos. Depois falou firme e dividimos. Briggs e Timane extraem a jornalista, rápido e silencioso. A senhora e Cross pegam o comandante. Janela de 2 minutos. Brecha simultânea. Se sincronizarmos, a confusão trabalha para nós. Graves o observou. Isso não está em manual nenhum. Não, senhora, disse Sutherland. Mas a senhora nos ensinou a nos adaptar. Ela sorriu pequeno breve. Execute seu plano, cabo. Os olhos de Sutherland se arregalaram levemente. Depois entendeu. Ela estava lhe dando comando tático, testando se 3 dias haviam formado um líder ou apenas um soldado obediente. Briggs. Timane, disse Sutherland, a voz calma, mas com autoridade. Vocês extraem a jornalista. Aproximem-se pelo muro sul. Exposição mínima. Tem 4 minutos da brecha até o ponto de extração alfa. Estabilizem e movam. Sem heroísmo. Briggs assentiu. Entendido? Cross comigo. Brechamos o prédio oeste rápido e barulhento para atrair atenção para longe do Briggs. Capturamos o HVT, flex cuffs e capuz. Cross, você mantém comes e confirma a identidade. Comandante senhora no meu 6.
Ele olhou para Graves. Permissão para liderar. Concedida, disse Graves. Estarei logo atrás de você. Eles se posicionaram. Briggs e Timmain desapareceram na escuridão. Graves, Sutherland e Cross aproximaram-se do prédio oeste. Baixo. Silenciosos. Armas erguidas. 60 metros. 50. 40. Cross sussurrou. Aumento no rádio. Troca de turno. 30 metros. Sutherland ergueu o punho. Pararam. Esperaram. Os guardas se moveram. Um intervalo de 10 segundos sem cobertura. Agora, disse Sutherland. Eles avançaram rápido. Alcance do muro. A porta trancada, mas simples. Sutherland puxou uma carga de brecha. Pequena, silenciosa. Olhou para Graves. Ela assentiu. Ele acionou. A porta explodiu com um estalo seco. Sutherland entrou antes que a fumaça baixasse. Graves logo atrás. Cross seguindo. 2 hostis dentro. Um tentou pegar a arma. Graves acertou 2 disparos no peito training rounds na instrução. Agora eram munição real. Ele caiu. O segundo levantou as mãos. Sutherland o controlou e o pôs no chão. O terceiro homem era diferente, mais velho, calmo, com olhos de quem já viu violência e não teme. Cross, disse Graves. Confirma. Cross comparou o rosto com a foto no tablet. É ele. Comandante regional. Codinome Apex 7. Lá fora tiroteio. O composto principal percebeu. Sutherland agiu rápido, algemou o comandante e colocou o capuz. De pé. Vamos. Eles saíram no meio do caos. Guardas correndo para o prédio principal, exatamente onde Briggs e Timmain tiravam a jornalista. A confusão trabalhava a favor deles. Então, tudo desmoronou. Um guarda dobrou a esquina, viu-os, levantou a arma. Sutherland virou, abateu o homem, mas o som atraiu mais. 3 hostis convergiram. Graves deu um passo à frente, bloqueando Sutherland. Vá. Leve ele ao ponto de extração. Senhora, é uma ordem cabo. Vá. Sutherland hesitou 1 segundo, depois agarrou o comandante e correu. Cross foi com ele. Graves ficou sozinha contra 3. Eles abriram fogo. Ela mergulhou atrás de uma barreira de concreto. Balas ricochetearam. Ela respondeu rajadas controladas. 1 caiu. 2 avançaram tentando flanquear. Ela se moveu rolamento de combate para nova cobertura. Ela levantou atirando. O segundo hostil caiu. O terceiro ficou esperto, recuou, chamou reforços. Mais tiros vindos do prédio principal. Briggs e Timmain já estariam fora. Ou mortos. Não havia como saber. Graves acionou o rádio Sutherland situação. 30 segundos para Exfil Alpha. HVT seguro. Briggs em Exfil Alpha, jornalista segura. Ferida, mas estável. Um alívio atravessou Graves. Ambos os objetivos completos. Agora, ela só precisava sobreviver. O terceiro hostil reapareceu com mais 4. 5 contra 1. Péssimas chances. Ela atirou até o pente esvaziar. Derrubou o carregador. Foi pegar outro. Nesse momento, o disparo a atingiu. Não no centro do peito, a placa absorveu a maior parte, mas o impacto a lançou para trás, arrancando o ar de seus pulmões. Ela caiu com força, visão turva, ouvidos zumbindo. Os hostis avançaram então, tiros vindos de outro ângulo. Precisos. Controlados. 3 disparos. 3 inimigos caíram. Sutherland apareceu, rifle em punho, Cross logo atrás cobrindo. Eles tinham voltado. Haviam ignorado a ordem dela. Tinham voltado por ela. Sutherland alcançou Graves, puxou-a para ficar de pé. Consegue se mover, senhora. Ela assentiu, ainda sem ar para falar. Então movemos agora. Eles correram, Sutherland praticamente a carregando Cross, cobrindo a retirada. Atrás deles, o composto inteiro explodiu em alerta. Holofotes, sirenes, veículos ligando. Mas eles alcançaram o perímetro, entraram na escuridão. O deserto os engoliu. 1 quilômetro adiante, chegaram ao ponto de extração. Briggs tinha a jornalista estabilizada a quarto, correndo conversando com ela para mantê-la consciente. Timmain estava na segurança.
O HVVT estava preso a uma rocha algemado, encapuzado silencioso. O helicóptero veio baixo e rápido, um Black Hawk com metralhadoras laterais prontas. Tocou o solo apenas pelo tempo suficiente para embarcar em jornalista HVT equipamento. Depois subiu rotores gritando balas ricocheteando no casco. Lá dentro, Graves se apoiou no anteparo respirando com dificuldade, costelas queimando onde a placa tinha parado o disparo. Sutherland estava sentado à frente dela coberto de poeira e sangue nenhum dele. Você voltou, ela disse. Sim, senhora. Eu ordenei que você fosse. Sim, senhora. Você desobedeceu uma ordem direta. Sutherland encontrou o olhar dela. A senhora nos ensinou que liderança significa trazer sua equipe para casa. Toda ela. Não podíamos deixá-la. Graves olhou para ele, depois para Cross Briggs e Tim Main. Ela queria ficar furiosa, deveria, mas tudo o que sentiu foi orgulho. Isso foi incrivelmente estúpido, cabo. Sim, senhora, disse Sutherland. Mas funcionou. Ela quase sorriu. Da próxima vez, siga ordens. Vai haver uma próxima vez, senhora Graves olhou pela porta aberta para o deserto sírio, desaparecendo abaixo deles. Vamos ver. 48 horas depois, a base naval de San Diego era brilhante, barulhenta, parecia outro planeta. A enfermaria, porém, era silenciosa, limpa, segura. Sutherland estava com as costelas enfaixadas, machucado, mas não quebrado. Cross tinha as mãos novamente bandageadas, queimaduras de corda de ter prendido o HVT. Timmain tomava soro por desidratação. Briggs parecia não ter dormido em 3 dias, o que era verdade. Graves entrou fora do uniforme e roupas civis. Parecia quase normal, exceto pela maneira cuidadosa como se movia protegendo as costelas. Comandante, disse Sutherland, começando a se levantar. Permaneça sentado, ela disse. Isto é extraoficial. Ela puxou uma cadeira, sentou-se com eles. O jornalista está em território americano. Expectativa de recuperação total. Ele já está falando com a mídia. O HVT está sob custódia. A inteligência estima que a captura dele impedirá pelo menos 3 ataques planejados. O alto comando está satisfeito. Ela fez uma pausa. Devem saber que o almirante Keller autorizou designação permanente de vocês 4 para a Força Tarefa 7, efetivo imediato. Eles não reagiram de imediato, depois o peso da notícia caiu. Senhora. Depois de como tratamos a senhora. Cross disse baixo. Graves olhou para ele. Vocês trataram mal uma estranha. Depois aprenderam. É isso que importa. As Forças Armadas não precisam de pessoas que nunca falham. Precisam de pessoas que falham, aprendem e melhoram. Timmain falou pela primeira vez. Poderíamos ter matado você. Mas não mataram, disse Graves. Vocês voltaram. Executaram sob condições impossíveis. Tomaram decisões táticas que salvaram vidas. É isso que eu avalio, não quem vocês eram, mas quem se tornaram. Sutherland inclinou-se para na frente, ofegando por causa das costelas. Senhora, preciso saber. Naquela primeira noite no bar, a senhora sabia que o Cross ia derramar a segunda bebida. Graves ficou em silêncio um momento. Eu sabia quando ele se aproximou, linguagem corporal, trajetória, intenção. A pergunta não era se ele faria. Era como vocês reagiriam depois. Então a senhora estava nos testando o tempo todo. Eu estava avaliando vocês. Teste implica passar ou falhar. Avaliação é observar o que as pessoas fazem quando acham que não estão sendo julgadas e então decidir se podem ser treinadas. Vocês podiam, então eu treinei. Briggs falou a voz carregando peso. Meu pai sempre disse que os melhores oficiais eram aqueles que viam potencial nas pessoas que outros já tinham desistido. Seu pai era Force Recon, disse Graves. Iraque 2003, disse Graves. Ele sabia do que estava falando. Ela se levantou. Vocês têm 72 horas de liberação. Depois se apresentam para o treinamento de integração. Vocês vão me ajudar a treinar a próxima equipe destacada. Nós? Perguntou Sutherland.
Treinar outros. Vocês sabem exatamente como são os erros que cometeram. Estão... Ela pigarreou, deu um meio sorriso irônico, qualificados para ensinar outros a não cometê-los. Ela caminhou até a porta, mas parou. Mais uma coisa. Tem alguém que quer ver vocês. Master Chief? Bill Harrov entrou. Olhou para os 4 Marines machucados, exaustos, depois para Graves. Eles servem, disse simplesmente. Sim, Master Chief, respondeu Graves. Servem. Harrov tirou algo do bolso, 4 pequenos pins não tridentes. Esses eram diferentes insígnias de integração da Força-Tarefa de Operações Especiais Conjunta. Raros, ganhados. Ele os entregou um por um. Usei um desses em 91 na Desert Storm. Significa que você está qualificado para operar com qualquer unidade em qualquer missão. Significa que o comando confia no seu julgamento. Não nos façam me arrepender. Sutherland segurou o pin como se fosse vidro. Senhor, não sei se merecemos isso. Vocês não merecem, disse Harrov sem rodeios. Ainda não. Mas vão merecer. A comandante Graves viu algo em vocês que valeu o tempo dela. Eu confio no julgamento dela. Agora provem que ela estava certa. Ele virou-se para sair, mas parou. E rapazes, da próxima vez que entrarem num bar e virem alguém sentado sozinho, tenham modos. Nunca se sabe com quem estão falando. Ele saiu. Os 4 Marines ficaram em silêncio segurando seus pins, até que Cross riu baixo, cansado. A gente realmente fez merda, né? Disse Sutherland. Fizemos. Mas consertamos, disse Briggs. Não disse T-Main. Ela consertou a gente. 2 meses depois, o Anchor Point Tavern parecia exatamente igual. Mesmas luzes fracas, mesma jukebox quebrada mesmo. Ray limpando o mesmo pedaço de balcão. Helena Graves estava na mesma mesa de sempre. Costas para a parede, água com limão, uma porção de batatas fritas. A TV com o volume baixo mostrava uma reportagem sobre o jornalista resgatado. Ela não era mencionada e era assim que preferia. A porta abriu. 4 homens entraram. Não barulhentos desta vez. Respeitosos. Eles acenaram para Ray. Ele acenou de volta. Então, viram ela. Sutherland se aproximou. Comandante. Podemos nos sentar. Graves indicou as cadeiras vazias. Operacional ou social, senhora? Se isso for permitido. Sente-se. Eles sentaram. Pediram bebidas. Sutherland pediu água evolução. Por alguns minutos ficaram em silêncio confortável, o tipo de silêncio que só existe depois que pessoas atravessam fogo juntas. Então Cross falou. Senhora, preciso perguntar, por que a senhora não acabou com a gente naquela primeira noite? Graves colocou o copo na mesa. Porque destruir pessoas é fácil. Construí-las é comando. A senhora podia ter nos dispensado, disse T-Main. Poderia. Mas aí eu teria falhado de novo. Briggs entendeu. Roar. Graves assentiu. Eu deixei que me silenciassem uma vez. Custou a vida de um homem bom. Vocês 4 me ensinaram que comando não é sobre ser a mais barulhenta. É sobre estar certa o bastante para que o volume não importe. Sutherland se inclinou para a frente. Nós pesquisamos. Lemos o relatório pós-ação. Aquilo não foi culpa sua, senhora. Eu deixei que me ignorassem porque tive medo de estar errada. Essa parte foi minha culpa. Liderança não é nunca sentir medo. É falar mesmo assim. Você aprende isso ou não? Eu aprendi tarde demais para Roar, mas talvez há tempo para vocês. No bar, Master Chief Harrov sentou-se no banco de sempre. Ray serviu uma cerveja sem perguntar. Ela está indo bem, Bill, disse Ray. Harrov olhou para a mesa onde 5 pessoas riam, trocavam histórias. A camaradagem fácil de quem atravessou o inferno junto. Ela sempre esteve, disse Harrov. Só precisava acreditar nisso. Ele ergueu o copo. Ela percebeu o gesto, ergueu seu copo d'água. Ray apoiou-se no balcão.
É por isso que você lutou na Desert Storm, não é? Para que a próxima geração acerte. Foi exatamente por isso, disse Harrov. Na mesa, Graves puxou uma caixinha do bolso. Dentro 4 pins diferentes das insígnias de integração. Eram mais antigos, pessoais. Harrov me deu o meu há 15 anos aqui mesmo neste bar, depois de eu falhar no Pool Comp pela 3ª vez, mas continuar tentando. Ele disse que era tradição passar adiante quando você encontrar pessoas que valem o investimento. Ela entregou os pins pequenos tridentes, não oficiais pessoais, do tipo que importam mais do que medalha. Vocês ganharam estes não pelo que fizeram na Síria, mas pelo que se tornaram em 3 dias. Por fazerem as perguntas difíceis. Por admitirem quando estavam errados. Por terem voltado por mim quando podiam ter me deixado. Sutherland segurou o dele, olhou para ela. Senhora, nunca vamos conseguir retribuir isso. Você não retribui, disse Graves. Você passa adiante. Lidera os próximos da forma como eu liderei vocês. Faz eles ficarem melhores do que vocês foram. Essa é a tradição. Eles ficaram ali por mais 1 hora trocando histórias. Graves contou sobre sua primeira evolução fracassada no treinamento. Sutherland admitiu que estivera apavorado durante toda a missão. Cross disse que ainda tinha pesadelos com o primeiro copo derramado. Briggs ficou em silêncio na maior parte do tempo, mas sorriu mais do que tinha sorrido em anos. Eventualmente saíram juntos em direção ao estacionamento, sob o céu claro da Califórnia. Ar noturno fresco, som distante da rodovia. Sutherland parou antes de entrar na caminhonete. Comandante, última pergunta. Aquele segundo copo. A senhora sabia que foi de propósito. Graves olhou para ele. Eu soube quando Cross se aproximou. Linguagem corporal, trajetória e intenção. O copo já estava caindo antes mesmo de ele empurrá-lo. Cross fez uma careta. Então por que a senhora não me impediu? Porque eu estava avaliando vocês. Às vezes o melhor teste é observar o que as pessoas fazem quando acham que ninguém está julgando. Você me mostrou quem era. Depois me mostrou que podia mudar. É isso que importa. Ela caminhou até seu veículo, ligou o motor e abaixou o vidro. Amanhã 06:30. Treinamento da próxima turma de integração. Não se atrasem. Sim, senhora, eles disseram em uníssono. Ela partiu. Eles ficaram no estacionamento 4 marines que meses antes eram estranhos, que cometeram todos os erros possíveis, que aprenderam as lições mais difíceis com a professora mais silenciosa. Devemos avisar a próxima turma, perguntou Cross. Preparar eles? Não disse Sutherland. Deixa aprenderem do jeito difícil. É o único jeito que realmente fica. Eles se dispersaram. O estacionamento esvaziou. Dentro do bar, Harrov terminou sua cerveja. Ray estava fechando o lugar, limpando mesas, apagando luzes. Acha que ela vai continuar fazendo isso? Perguntou Ray. Essas avaliações fora de serviço. Vai, disse Harrov. É a metodologia dela agora. Aprender observando. Ensinar deixando falhar um pouco antes que falhem de um jeito que custe vidas. É um jeito solitário de liderar. É o único jeito de liderar. Harrov deixou dinheiro no balcão e saiu para a noite. 6 meses depois, novos Marines entraram no Anchor Point. Jovens barulhentos convencidos. Um deles gesticulou demais e derrubou uma bebida. O líquido respingou na direção da mesa de canto, onde uma mulher estava sentada sozinha. Sutherland e Cross estavam no bar de folga roupas civis. Eles viram. Devemos avisar, sussurrou Sutherland. Cross observou a mulher limpar calmamente o derramado, reorganizar a mesa. Casaco cinza sem patches, sem orgulho de unidade, só água e batatas fritas. Não era Graves, era outra avaliadora. Mesma metodologia. Não disse Cross. Deixa aprenderem. A mulher se levantou, mudou de mesa e, ao passar pelos Marines, disse algo muito baixo para que Sutherland e Cross ouvissem. Mas eles viram os rostos dos Marines mudarem. Viram o exato momento em que perceberam o erro. Cross sorriu. O ciclo continua. Disse Sutherland. Continua.
Eles terminaram as bebidas e saíram. Lá fora, as luzes da base brilhavam à distância. Em algum lugar dali, a comandante Graves estava preparando a próxima missão, treinando a próxima equipe, passando adiante as lições aprendidas, a partir de um incidente de bar que mudou tudo. E num corredor memorial da base, sob o nome de Petty Officer Daniel Hoare, estava montada uma Navy Cross. Abaixo dela, uma pequena placa de bronze. Por nos ensinar que liderança não é sobre ser a voz mais alta na sala, é sobre ser a última a permanecer quando as vozes altas se calam. Por mostrar que segundas chances não são dadas, são conquistadas. E por provar que às vezes a pessoa mais perigosa em qualquer sala é aquela que deixa você falar o suficiente para revelar exatamente quem você é. Comandante Helena Graves, United States Navy SEAL, Team 11, Joint Special Operations, Task Force 7. E em noites em que o bar estava cheio e as histórias fluíam, e jovens operadores cometiam os mesmos erros que centenas cometiam, antes dele sempre havia alguém naquela mesa de canto. Costas para a parede, água com limão, batatas intocadas. 3 anos depois, a comandante Helena Graves estava novamente diante do Memorial Wall. Os nomes tinham aumentado, novos rostos, novas perdas, mas a foto de Hoare permanecia igual, sorrindo em seu uniforme de gala. Desta vez, ela não estava sozinha. Sutherland estava ao lado dela, agora sargento, treinando sua própria equipe. Cross tinha se tornado oficial de comunicações. Briggs liderava a instrução de snipers. Tremaine chefiava cursos de medicina de combate. Senhora, disse Sutherland calmamente. A nova turma de integração começa amanhã. 12 Marines. Fiz a pré-avaliação ontem à noite. Fora de serviço? Perguntou Graves. No Anchor Point. Mesa de canto, água com limão. Ela sorriu. Sorriu de verdade. E 3 deles derramaram bebidas perto da minha mesa. Riram disso. Não faziam ideia de quem eu era. E o senhor contou a eles? Não, senhora. Deixei falarem, ouvi, avaliei exatamente como a senhora me ensinou. Graves olhou mais uma vez para a foto de Hoare, tocou a moldura com suavidade. Eu acertei desta vez, Daniel, ela sussurrou. Levei 14 anos, mas acertei. Ela se virou para Sutherland. A tradição continua. Treine eles do jeito que treinei você. Não mais alto, mais quieto. Deixe que eles mostrem quem são antes de você mostrar quem quer que eles se tornem. Sim, senhora. Eles caminharam juntos pelo corredor. Atrás deles, o muro memorial permanecia silencioso, nomes gravados no granito, rostos congelados no tempo. Lembranças de que liderança não era sobre perfeição. Era sobre aprender com erros, sobre conceder segundas chances, sobre entender que a voz mais silenciosa na sala muitas vezes era a que mais valia ser ouvida. E em algum lugar de San Diego, em um bar pouco iluminado chamado Anchor Point, um novo grupo de Marines estava cometendo seus primeiros erros, sem saber que alguém observava, sem saber que alguém estava lhes dando a chance de se tornarem algo melhor. Uma bebida derramada de cada vez.